A arqueologia do Mato Grosso, ela tem uma diversidade muito grande, né? É uma arqueologia que tem uma importância a nível mundial, né? Não é só a nível de Brasil, não só a nível de América, né? Hoje o Mato Grosso ele possui um dos sítios mais antigos, né, da América do Sul, que é o sítio de Santa Helena, situado no município de Jangada, Mato Grosso. Esse sítio ele foi pesquisado durante 30 anos por uma pesquisa coordenada por uma missão francesa, né? E se descobriu ocupações humanas muito antigas, né? As datações estão variando em torno de 30 mil anos. Então, se hoje nós falarmos assim, qual é o sítio arqueológico mais antigo do Mato Grosso, seria o sítio Santa Helena, com aproximadamente 30 mil anos. Qual é a importância desse sítio, né? Esse sítio ele tem uma importância, uma relevância extremamente grande. Porque quando nós falamos em 30 mil anos, nós estamos falando num período pleistocênico, ou seja, nós estamos falando num período onde existia animais diferentes, onde existia uma vegetação diferente, onde existia um clima totalmente diferente, né? Nós estamos falando da Era do Gelo. Então, nesse sítio arqueológico, nós temos fósseis da preguiça gigante junto com o homem pré-histórico, né? Esse homem que vivia nas cavernas, que pintava as paredes das cavernas. E isso está representado nesse sítio Santa Helena. Santa Helena tem um painel de pintura rupestre muito bonito, muito importante, numa das paisagens geomorfológicas mais bonitas do Brasil, né? Isso é dito pelos geólogos, né? Porque é uma cordilheira de serras dobradas e ela se estende desde o Rio Araguaia até o Rio Paraguai. Então, cruza o estado do Mato Grosso todo. É uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena cordilheira dos Andes, só que ela é muito mais antiga e ela é muito mais baixa. Essa região ela tem calcários, é umas exposições de maior quantidade de calcário do Mato Grosso, e onde tem calcário tem cavernas, e onde tem cavernas tem abrigos, e esses abrigos eles eram ocupados por homens pré-históricos, né? A arqueologia do Mato Grosso ela tem a mesma divisão que a arqueologia brasileira, né? Nós temos os grupos pré-históricos caçadores-coletores, que são esses homens mais antigos, que viviam nas cavernas, nos abrigos, né? Pintando, desenhando, tinham uma vida muito mais harmoniosa com a natureza, ou seja, eles se alimentavam e eles tinham um ritmo de vida em conformidade com a natureza, né? Então, eles caçavam quando era época de caça, eles pescavam quando era época de piracema, coletavam piqui ou outros frutos nas suas épocas e viviam nômades caçando e coletando. Esses são os homens mais antigos que viviam até em um regime de um ambiente mais frio, com animais que já estão extintos, né, como o tatu, Pampatherium humboldt, que era um tatu que tinha quase do tamanho de um fusca, a preguiça gigante, que tinha 6 metros de altura, que era quase do tamanho do fusca. Então, esse caçador-coletor, ele acaba deixando os seus vestígios, a sua pista da sua ocupação, através dos seus desenhos, nas paredes das cavernas e dos abrigos, e os artefatos que eles deixam no solo e que com os anos vão se soterrando e cada camada conta um determinado momento. Bom, com a evolução da humanidade, do próprio homem, ele passa de caçador-coletor para ceramista. Quando isso acontece, nós temos uma implementação muito grande na vida e nas novidades da invenção do homem, que foi a agricultura. Quando o homem começa a dominar a agricultura, ele já não tem tanta necessidade de ficar correndo atrás da caça, correndo atrás vamos dizer assim, das flutuações da natureza, né? Ele começa a se apropriar da natureza, ele começa a dominar a natureza. Quando ele domina a agricultura, é como se ele domasse a natureza a seu favor. Porque agora ele pode esperar, ele planta, ele sabe que ele tem que esperar 1 mês, 2 meses até colher. Ele pode pegar a mandioca, fazer o polvilho, fazer a farinha e guardar isso, estocar, e com isso há uma grande mudança na sociedade pré-histórica. Ou seja, o homem já não é mais um caçador-coletor, ele se torna um agricultor. Assim ele se torna mais fixo, ele não é um sedentário, que ele fica caminhando atrás de locais mais favoráveis com recursos naturais. Ele se fixa, ele planta, ele espera colher, né? E ele tem mais condições de planejar a sua vida. Então, quando se formam os agricultores, nós temos um aumento populacional, né?
não são mais pequenos grupos nômades, né? Nós temos um só grande grupo que ele fica assim mais fixo, né? Ele se torna fixo na terra e tem mais tempo também, né? Tem mais tempo de fazer os seus artefatos, tem mais tempo de fazer política, tem mais tempo de criar regras na sociedade, né? E o grande utensílio do ceramista é a cerâmica, né? Porque a cerâmica ela surge como uma panela para cozinhar justamente o que está se plantando na roça e também uma panela para guardar, né? Vamos supor que vamos fazer muito fubá ou muito polvilho, né? Nós temos que guardar esse material para que seja consumido com o tempo. A cerâmica também serve como urnas funerárias, né? Temos muitos exemplos de grandes urnas, né? No Mato Grosso, principalmente na região do Pantanal, região do norte do estado, região mais ligada aos tupis, às etnias tupi, eles enterravam em grandes urnas feitas de cerâmica. Então o Mato Grosso, assim, está repleto de sítios de agricultores, que são cerâmicas, e os sítios caçadores-coletores, que geralmente é representado pela pedra lascada, né? Uma vez que esses grupos pré-históricos caçadores-coletores não faziam cerâmica, eles faziam muitos instrumentos, né? Pontas de flechas, facas, raspadores, com a pedra, com a rocha, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né? Mas arqueologia, pirâmide, grandes construções, por que que o Mato Grosso não tem, né? Por que que o Brasil não tem, né? Grandes construções como os faraós, né? Como os astecas, os incas. A questão é muito simples, né? Hoje o ambiente que nós temos na nossa terra, no nosso território, é um ambiente muito favorável. É um ambiente que tem muitos recursos naturais e muitos recursos naturais vegetais, né? Você tem muitas árvores, você tem muitas palmeiras, você tem muitos troncos de árvores. Você não tem necessidade de carregar pedra para fazer uma casa, né? Você pode muito bem fazer belíssimas casas com as folhas das palmeiras, sem ter que carregar pedra, né? Então, nós temos sim, ou tínhamos sim, uma riquíssima de uma cultura indígena, né, que sabia usar esses recursos da floresta, esses recursos naturais, para sobreviver durante 30 mil anos. Porque se nós temos uma datação de sítios arqueológicos de 30 mil anos, a reflexão é a seguinte: esse homem vive no Mato Grosso há 30 mil anos e hoje os seus descendentes são os índios, né, os indígenas atuais, né, de uma certa forma ou outra, como nós somos descendentes dos nossos ancestrais. A pergunta é, nós, com o nosso modo de viver, com a nossa maneira que nós estamos usando os recursos naturais, nós conseguiríamos viver 30 mil anos na superfície do Mato Grosso? Acho que a pergunta até para 500 anos já seria difícil, né? Então, a gente, com a arqueologia e com esse entendimento todo, a gente vê que é possível sim ter uma ocupação de um espaço durante um longo período, nós estamos falando de milhares de anos, né, sem que você se esgote os recursos naturais, né? Porque hoje o que a gente vê na atualidade é uma sociedade que tem um uso, dominou realmente a natureza, né? Desde aquela época que o caçador-coletor inventou a agricultura, né? Hoje ele vem se apropriando cada vez mais, mas de uma maneira muito danosa, né? Danosa para os recursos hídricos, danosa com danos para a saúde humana, né? Então, esses 30 mil anos de história, de pré-história do Mato Grosso, acabam tendo uma importância muito grande de entendimento, né? De como que as pessoas conseguem viver tanto tempo, né? Se curando de doenças, se alimentando, mantendo herdeiros ao longo de um tempo tão longo, né? Nossa sociedade provavelmente não deixará herdeiros se estiver ocupando espaço dessa maneira daqui 30 mil anos.